Hoje nós temos uma convidada que vai nos contar a sua história. Ela teve uma infância conturbada, seu pai, infelizmente, se tornou um dependente do álcool e isso, claro, o deixava muito agressivo com todos em casa. Ela e a mãe chegaram a passar fome. Mais detalhes sobre isso ela vai nos contar agora. Júnia Soares, boa noite e bem-vinda ao programa. Boa noite, obrigada, Wanderlei. Bom te receber, viu? Ô, Júnia, lendo a sua história, é interessante que eu me lembro assim, um pouco da história familiar da minha esposa, porque minha esposa também, infelizmente, teve um pai que não está mais entre nós, mas, embora muito trabalhador, muito honesto, tinha dependência da bebida. E por causa dessa dependência, a família sofreu muito. E ela, como filha mais velha, sofreu mais do que todas as outras, porque o pai era uma pessoa, quando não bebia, e se transformava e transtornava quando bebia. Eu imagino também que a sua história, na relação com o seu pai, deve ter sido mais ou menos igual, não? Sim, a nossa relação com meu pai era bem conturbada, geralmente mesmo quando ele bebia, né? Às vezes ele trabalhava, era muito honesto também, mas geralmente à noite, na parte da noite, a gente já esperava que meu pai chegasse em casa já bêbado. E quando ele chegava em casa, aí começava, né? Ele era muito violento com a minha mãe, nunca chegou a ser violento conosco, comigo e com meus irmãos. Mas com minha mãe ele sempre foi muito violento, deixava muito faltar as coisas em casa, trocava por bebida, tinha várias amantes na rua, então nosso relacionamento nunca era aquele relacionamento bacana. Quantos filhos? Lá com a minha mãe são eu e mais 2 irmãos, mas o meu pai de outros relacionamentos ele tem mais filhos, né? Só que no caso a gente morava em uma casinha, morava meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos. E o relato que eu tenho aqui do resumo da sua história diz que vocês chegaram, inclusive, a passar fome. Sim. Isso tudo em decorrência da dependência dele do álcool. Sim. O meu pai, por ele ter várias amantes na rua na época, ele às vezes ele chegava a pegar os alimentos que a gente tinha e dava para as amantes e deixava a gente sem nada. Outras vezes, nas crises, quando ele estava bêbado, já aconteceu dele jogar a comida fora, a comida que estava pronta para o almoço ou para a janta, ia no armário, na despensa e jogava o resto da comida toda. O que tinha estocado para o mês ele jogava fora também. E a gente ficava sem nada. E no meio de tudo isso, como é que ficava o sentimento de vocês em relação a ele? Principalmente o sentimento que a gente tinha era de medo, né? Porque a minha mãe sempre foi muito batalhadora, a gente não queria perder. E ela sempre foi muito amável conosco, isso não alterava em nada. O que ela sempre dizia era para a gente respeitar o nosso pai, nunca fazer nada com ele, nunca querer mal para ele, mas assim, o sentimento de medo dele causar fazer mal para ela, né? No caso, haviam noites que a gente combinava quem dormia e quem ficaria acordado para proteger a minha mãe, porque se fosse o caso dele fazer algo com ela, se a gente visse, a gente conseguiria evitar, né? E na questão da relação da família com Deus, como é que era isso? Então, a minha mãe veio de Paulistas, Minas Gerais, para Belo Horizonte, e aqui ela acabou conhecendo meu pai. E aí foi para Matosinhos, que é onde a gente mora. E nesse tempo ela conheceu uma igreja evangélica e ela começou a frequentar. Inclusive a igreja era no quintal da minha avó, mãe do meu pai, né? Só que o meu pai, assim, ele conhecia falar de Jesus, às vezes ia, às vezes não ia, e minha mãe ficou firme nesse caminho. E aí acabou que a gente foi por tabela, né? A gente começou a ir à igreja junto com minha mãe. Mas, assim, só mesmo ir à igreja, nada de mais além disso, não. Bom, como é que é a história hoje na família? Seu pai deixou a bebida, conseguiu se livrar dessa dependência? Como é que é a vida da família hoje? Sim, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 13, meu pai ficou livre do álcool. E aí ele estava indo à igreja, mas ele ainda fumava, né? Mas aí com o tempo ele foi liberto, ficou livre de todos os vícios. E aí agora ele é uma pessoa boa, cristã, né? Não é violento mais, trata a gente com mais respeito. Lógico que todo ser humano precisa de muita mudança a vida toda,
né? Mas o meu pai agora, a relação que a gente tem é muito melhor, né? Juntamente com minha mãe, eles são casados ainda. Então a gente tem um relacionamento bem melhor hoje em dia. E a história da música na sua vida, como é que foi? Sim, nesse tempo, teve um episódio que meus irmãos da família do meu pai, de outro casamento, foram morar com a gente, na nossa casa. E aí um dos meus irmãos toca guitarra e violão, e ele começou a ensinar para o meu irmão mais velho. E eu ali vendo os dois tocando, eu falei, eu quero aprender também. E aí eu peguei um outro violãozinho que tinha lá e comecei. Vendo a aula do meu irmão, eu comecei a pegar algumas coisas. E aí o básico eu aprendi. E o resto eu fui tentando sozinha, pegava uma revista, olhava as notas. E aí aprendi o violão, só que não tinha violão, né, até então. Eu consegui comprar um violão esse ano e aí comecei a compor algumas músicas. Esse ano ainda eu comecei a compor músicas. No caso, eu acho que eu tenho umas 9 músicas já, que eu compus com a chegada de um violão, que foi esse ano. Mas gravar mesmo até agora, nenhuma? Consegui gravar uma, só apenas uma, Vanderlei. Mas já tem 9 e eu estou tentando encaminhar aí para ver se eu consigo gravar as outras. Eu sei que não é fácil, né? Não. Porque muita gente hoje no segmento gravando, Sim. e muita gente com muito trabalho também pronto, assim como você, né? Sim. E buscando um espaço, e tentando de alguma forma mostrar esse trabalho de forma mais ampla, né? É verdade. Mas eu quero crer que vai dar tudo certinho, você vai conseguir. Desse... Você é prima do Daniel Luz? Sim, sou prima do Daniel Daniel Luz. esteve conosco também. Sim. E Nossa. contou a história dele aqui, uma história forte. Sim. Não é? Aliás, até me lembro que eu brinquei com ele na época, dizendo, você já foi trevas, né? Hoje Sim. você é luz. Sim, é verdade. E qual foi a influência do Daniel na sua vida, por exemplo? Teve alguma influência para a sua conversão ou você o influenciou na dele? Como é que foi? Sim, o Daniel, ele sempre foi como um irmão para a gente. Ele cresceu na nossa casa, viu tudo que acontecia e sempre ficamos lado a lado. Só que eu sempre continuei no caminho, né, de ir à igreja e tal. E o Daniel não, o Daniel acabou se entregando aos vícios da droga. E aí, há uns tempos, ele ficou internado em uma clínica de recuperação. E, na verdade, nós acabamos o influenciando, né? E nessa clínica que veio os primeiros trabalhos dele com a música cristã. Mas eu fazia visitas para o Daniel, inclusive eu ajudei a levar o Daniel à casa de recuperação. Por ser muito amado, é como se fosse meu irmão mesmo, a gente tinha aquela preocupação de estar com ele o tempo todo, de estar procurando ajudá-lo a ficar livre das drogas. Então foi a gente que ajudou ele mais ou menos. Assim. E você faz um trabalho também nessa área? Sim, eu desde que voltei, assim, o Daniel foi quem me impulsionou a isso, vou te falar a verdade, porque eu sempre quis fazer missão e sempre gostei de fazer missões, mas eu fui conhecer esse lado para querer ajudar, né, a pessoa a se libertar do vício, da droga, foi através do Daniel, porque vendo ele naquela situação, nós procuramos casas de recuperação, procuramos lugar para interná-lo. E aí nós encontramos a casa de recuperação, né, levamos ele, trabalhamos com ele para que ele fosse liberto. Lá ele começou a trabalhar com música, né? Inclusive na casa de recuperação que nós levamos o Daniel, eu conheci o meu esposo, o Luiz Henrique, que também estava lá, né? Estava também num processo de Sim, recuperação. no processo de recuperação, na casa de recuperação. E aí eu comecei a trabalhar isso. Eu levava o violão, louvava nas ruas, tentando resgatar pessoas para tirar das ruas e levar para a casa de recuperação. E isso tudo foi puxado assim, nesse trabalho de missão com o Daniel, o próprio Daniel. Mas você continua fazendo isso? Sim, continuo fazendo isso. Visitando comunidades terapêuticas? Sim, continuo fazendo isso. Inclusive, eu ajudo uma casa de recuperação na cidade de Pedro Leopoldo, chama Casa de Recuperação Josué. A gente também ajuda esse pessoal com doações, fazendo culto. Então, é uma coisa bem que a gente gosta muito de trabalhar com isso mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho dessa experiência de você ter encontrado aquele que hoje é seu marido dentro de uma comunidade terapêutica. Sim. No primeiro momento, assim, não pareceu, se não para você, não pareceu para a família, assim, meio que uma loucura? Sim. Você se apaixonar por uma pessoa que estava num processo de tratamento? Sim, com certeza. A minha família custou para aceitar aquilo. E eu também tive uma certa estranheza. Falei, nossa, mas que estranho, será que isso dá certo? E aí a gente orou a Deus, apresentamos a Deus o propósito.
Inclusive, meu esposo já tinha 3 filhos quando eu o conheci. E aí, eu aceitei o desafio. Mas, assim, sempre acreditando no projeto de recuperação da pessoa. Sempre acreditando que todo ser humano precisa mesmo de melhorar e tem que ter esperança no futuro, que a gente não tem que dar uma chance apenas para a pessoa. Então, baseado no que eu vivi com meu pai, com meu primo, eu pensei, não, eu tiro de letra isso topo aí. o desafio, sim, com certeza. E aceitei o desafio, vou fazer 4 anos de casada já, tenho 2 filhos. Então, meu esposo tem 5 filhos. Os 5 moram na mesma casa? Não, eu tenho 2, né, com ele, e tem mais um, o mais velho dele mora conosco também. Então, são 3 na minha casa. E essa adaptação foi fácil? Não, muito difícil. Mas Deus tem dado força. Ainda estamos em fase de adaptação, mas está dando certo, graças a Deus. E ele, em relação à questão das drogas, nunca mais... Não, sim, ele teve uma recaída há um tempo, mas se reergueu de novo e não mais teve essa recaída. Graças a Deus, nós estamos trabalhando junto todo dia para aperfeiçoamento, para ficar livre mesmo disso, porque é o mais importante, né? É verdade. E a gente sabe que é uma luta constante, né? Sim. Porque a pessoa que uma vez foi dependente, ela, de certa forma, permanece ainda dependente, entre aspas, e ela tem que travar uma luta com ela mesma todos os dias, né? Sim, é verdade. Para não ter esses momentos onde, como aconteceu com seu marido, ele volte a fazer o uso da droga, e a gente sabe o poder escravizador que a droga tem, né? E principalmente as drogas que hoje estão disponíveis, né? Elas têm um poder viciante muito grande, e com isso, naturalmente, as pessoas acabam também muito fragilizadas nesse sentido. E se não tiver uma boa base, se não tiver uma boa sustentação, e creio eu aí, você é peça importante nesse processo, né? Para que ele se firme cada vez mais e não tenha essas recaídas, né? Porque elas sempre produzem dano, elas sempre podem abrir uma porta escancarada para uma não volta à normalidade. E eu quero crer que aí você tem, como eu disse, essa participação importante para, usando aí uma linguagem não muito apropriada, né? Mas para segurar essa barra, segurar essa onda, né? É verdade. O tempo todo a gente tem que trabalhar para fortalecer principalmente esse vínculo familiar, que eu acho que é o mais importante. Fortalecendo esse vínculo, eu acho que a gente fecha bastante porta, porque hoje em dia na sociedade está tão explícito isso de droga, de tanta coisa ruim para entrar no nosso lar. E a gente que tem filho, você tem que sempre trabalhar isso, trabalhar a família, fortalecer a base, fechar as barreiras para evitar que essas coisas venham acontecer com a gente mesmo. Ok, nosso tempo está terminando, Júnia. Embora você não tenha ainda o seu CD gravado, mas você faz agenda também para poder visitar eventos, igrejas, para cantar, especificamente com essa finalidade, para cantar? Sim. Se alguém quiser fazer contato com você, como é que ela faz? Sim, eu estou no Instagram, Júnia S. Soares, tenho o Facebook, Júnia Soares, e tenho o telefone, o WhatsApp, que é o 99576-2064. 99576-2064. Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.